chamar aqui para uma conversa, vamos falar sobre cenário político, a gente continua, na verdade, falando sobre cenário político, agora com base nesses últimos números que saíram, foram 3 pesquisas divulgadas ontem, um monte de números para a gente poder interpretar e entender o que está acontecendo. Vou chamar o Kleber Carrilho, que é professor convidado do curso de Marketing Político e Estratégias Eleitorais da Escola de Comunicação e Artes da USP. Oi, Kleber, um prazer te receber por aqui, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Thalita? Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo, porque eu estou aqui com a tela pausada, então eu não estou vendo nenhum movimento. Espero que vocês estejam me vendo e estejam me ouvindo bem. Sim. Te vejo super bem, te ouço super bem também, Kleber. Fica tranquila quanto a isso. Então Queria tá que você ótimo. estivesse me vendo para facilitar a comunicação, mas está perfeito aqui, fica super tranquilo, tá bom? Deixa eu trazer os Prazer dados estar dessas aqui. Deixa eu trazer os dados dessas últimas pesquisas e daí você nos ajuda a entender esse cenário político que se desenha, inclusive, né, desde que Lula retomou seus direitos políticos. Olha só, o Datafolha de ontem traz que 54% da população reprova o desempenho de Bolsonaro na pandemia. Também traz que 50% são contra o impeachment de Bolsonaro, 46% a favor, um número aí bem parecido. Daí a gente tem a pesquisa da revista Fórum apontando, já num cenário eleitoral, que Bolsonaro perderia para o ex-presidente Lula se a eleição acontecesse hoje. O Lula, o ex-presidente, dobrou suas intenções de voto, chegou a 38% das intenções contra 33% de Bolsonaro. E tem uma outra pesquisa que diz a mesma coisa, que é Poder Data, que é do Poder 360. Também diz que se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro iria para o segundo turno com o ex-presidente Lula. O atual presidente, 30%, Lula, 34%. Como que a gente pode interpretar, então, esse derretimento do bolsonarismo, esse cenário que se pinta a partir de Lula presente, com possibilidade de ser candidato em 2022? Conta pra gente, Kleber. Olha, você sabe, Thalita, que a gente esperava que o ex-presidente Lula se apresentasse como candidato já quando ele saiu da prisão, né? E isso não aconteceu, e aconteceu. Então conseguiu essa decisão do STF, cancelando aí, anulando essa condenação a partir da Lava Jato. O que é interessante a gente notar é que o ex-presidente, naquele discurso da semana passada, ele se coloca como uma opção ao presidente Bolsonaro, uma opção para voltar à cadeira do Planalto, a partir das fraquezas que ele observa muito bem deste governo. Então, no próprio discurso, ele inicia falando de uma capacidade de conversar com líderes internacionais. Isso é uma fragilidade do atual governo. Também faz com que as pessoas saibam como é que ele teria agido se ele estivesse na presidência durante a pandemia. Então isso despertou em uma parte do eleitorado, e essas pesquisas já demonstram isso despertou uma possibilidade de que eles olhassem para o governo Bolsonaro com um olhar ainda mais crítico, com uma possibilidade de dizer, olha, daria para fazer diferente. Coisa que nenhum outro líder conseguiu fazer durante este primeiro ano de pandemia. É interessante a gente ver que outros líderes estavam na oposição, como há diversos, mas ninguém tinha conseguido desenvolver um discurso muito claro de como seria uma possibilidade de gestão dessa pandemia. E o presidente Lula faz isso na semana passada e as pesquisas já demonstram esse movimento. Claro que essas pesquisas precisam ser observadas a partir, primeiro, do calor dessa retomada do ex-presidente Lula como uma liderança possível para o ano que vem, e isso pode mascarar alguns dados, e mais do que isso, existe uma parte do eleitorado bolsonarista que está escondido, que está envergonhado neste momento, mas que numa situação de embate entre Lula e Bolsonaro, entre o PT e Bolsonaro, ainda continuaria com o presidente Bolsonaro. Então o que a gente precisa observar é como é que essas tendências vão se confirmando ou não no decorrer deste ano e meio aí antes da eleição, e principalmente entender que este é um cenário em que é muito difícil uma crítica um pouco mais
aprofundada da esquerda ao ex-presidente Lula. Se isso acontecer, principalmente com Ciro Gomes ou com alguma outra liderança que faça uma crítica mais clara, mais incisiva ao ex-presidente Lula, isso pode demonstrar ao eleitorado uma instabilidade neste campo da esquerda, o que é muito ruim para o ex-presidente Lula, e aí poderia retomar a ideia de que Bolsonaro está mais estável para continuar na presidência. Esses dados, então, são muito interessantes, mas, como eu disse, tem uma importância para este momento, para tirar uma fotografia, uma polaroid deste momento. Não dá para a gente fazer grandes previsões para aquilo que vai ocorrer até outubro do ano que vem.